Bom dia, tudo bem? Então, estamos em contagem regressiva para o término do curso. Essa é a aula 8 do que falta, né? A próxima vai faltar 7 aulas e assim por diante. Hoje na aula nós falaremos de teorema fundamental do cálculo, que nós já demonstramos, né? A gente só enuncia o teorema, a gente fez um processo contrário, a gente construiu o teorema e hoje a gente enuncia. A demonstração já foi feita. E trabalhamos também com o cálculo de áreas entre curvas. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, só para a gente lembrar o passo a passo do que nós fizemos, nós construímos aquela definição. Tá? Aquilo que é a integral de Riemann, ele é o limite daquele somatório ali. Tá? E como foi que nós fizemos isso? Nós pegamos um intervalo fechado, onde essa função f é a primitiva da função f', né? Nós pegamos uma partição desse intervalo, tá bom? Nós vimos essa construção que f de b menos f de a, ele é igual à soma dessas diferenças, tá bom? E depois a gente utilizou o teorema do valor médio para mostrar que essa diferença aí, ela é igual a esse somatório, utilizando a derivada da função f', certo? Então esse foi o processo. E o teorema é esse, que já está demonstrado, tá? Se f' for contínuo, é um intervalo fechado a b, então essa integral, e é assim que a gente lê, integral de a até b de f de x é igual a f de b menos f de a. Então, você só precisa saber uma primitiva da função, não importa qual primitiva seja, tá? Então, nota que independe da constante, beleza? Então, você só precisa pegar a f', avaliar ela no limite superior, menos a f' avaliada no limite inferior. Isso é suficiente, tá? Onde essa f' é a primitiva da f'. Então, esse foi o nosso teorema, tá? Então, deixa eu colocar aqui o que é o nosso teorema, tá? Então, nós primeiro mostramos que a integral de a até b da f' de x dx, nós provamos primeiro que isso aqui é limite do máximo dos delta de xi. Pode projetar aqui o quadro. Delta de xi indo para zero, tá? Do somatório de i variando de 1 a n dos f de ci delta de xi, tá? E a partir da construção, nós chegamos à conclusão que essa integral de a até b, a gente não precisa ficar calculando esse limite. A gente chegou à conclusão que isso aqui nada mais é que f de b menos f de a, onde essa f', a derivada dela é a f'. Tá bom? Nós chegamos a essa conclusão. Tá? Então, a partir daí, a gente consegue resolver os exercícios da aula de hoje. Tá? Então, vamos fazer os exercícios. Eis aí, 15 questões para a gente trabalhar. Vamos fazer elas. Nossa primeira questão é a integral de a b, x dx. Nossa segunda questão, de 0 a 3, x mais 3 dx. E a nossa terceira questão, de 3 a 6, 1x dx. Pronto. Pode olhar para cá. E aí, vocês conseguiram fazer a questão que era para fazer um desenhinho? Tem integral, faz um desenhinho, acabou. Quem só olhou para o desenho já sabia qual era a área? Fizeram isso? Não precisava calcular a integral, né? Precisava, para quê? Para que é desnecessário? Quem fez as duas coisas e deu diferente? Não? Ainda deu diferente, não é possível. Vamos lá. Qual é a primitiva de x? X quadrado sobre 2. Preciso da constante? Não, não preciso. Não é? Como o teorema diz que é uma primitiva, pode ser qualquer primitiva, inclusive aquela que a constante é zero.
Beleza? Então, não vamos colocar constante. X² sobre 2, de A até B. Então, substituindo primeiro B, vai ficar B² sobre 2, menos A² sobre 2. Aí acabou. Certo? Sim, consegue. Exato. O colega está perguntando sobre a questão de módulo que tinha na prova. Suponha aqui, de menos 1 a 1 dx. Aí o que tu fazes? De menos 1 a 0, módulo de x dx, mais de 0 a 1, módulo de x dx. Aí, de menos 1 a 0, não, o módulo de x é menos x. Então, isso aqui é de menos 1 a 0 menos x dx, mais de 0 a 1. O módulo de x na parte positiva é o próprio x. Aí você integra. Isso. Isso. Nessa aqui tu vai achar uma primitiva com a parte negativa, substitui os limites. Nessa aqui a primitiva com a parte positiva, substitui os limites. Tá bom? Beleza. Muito bem. Aqui, com a primitiva de x, a gente já sabe que é x² sobre 2, né? Mas a primitiva de 3, 3x. Isso de 0 a 3. Se você substituir o 0, vai dar 0. Então eu vou substituir só o 3, tá? Vai ficar 3² dá 9 sobre 2. Mais 9. 2 vezes 9 dá 18, com mais 9 dá 27. Tá? 27 sobre 2. Pronto. Tá aí, ó. Simplesinho, né? Essa coisa não vai ter na tua prova, tá? Para definição, nem doido. Não vou fazer mesmo, não. Pela definição, eu só faço uma, que é a do x². Tirando isso, dá trabalho. Não vou procurar trabalho para minha vida? Não. Não quero trabalho. Eu não quero mesmo. Vamos lá. É você que tem que fazer. Eu não. Vamos lá, já fiz pela definição quando eu estava na graduação. Quando a gente fazia essa parte de definição, os professores mandavam. Agora faz pela definição essa função, essa função, essa função. É muito trabalho. Integral de 1 sobre x. É o logaritmo de x, né? Isso de 3 a 6. Aí você substitui o 6. Menos, substitui o 3. Olha, aplica a propriedade de logaritmo, né? Vai ficar log de 6 dividido por 3, que é log de 2. Então, isso aqui é log de 2. Pronto. Acabou, tá? Muito bem, muito bem. Projeta lá, por favor. Vamos pegar a 4, a 5 e a 6. Oi. Se você tivesse só isso aqui, a sua resposta é logaritmo do módulo de x, mais a constante. Porque você não sabe se esse x é positivo ou negativo. O que é claro? É claro que aqui você não passa pelo zero. Ou você está no intervalo todo positivo ou no intervalo todo negativo. Entendeu? Mas aí, se for no intervalo todo negativo, suponha, de menos 5 a menos 1. Tá? Essa aqui está definida, de menos 5 a menos 1. De menos 5 a menos 1. E eu posso substituir o menos 1 aqui, posso substituir o menos 5. Ah, não, porque eu coloco o seu logaritmo natural porque está no intervalo positivo. De 3 a 6. Mas se eu não sei o intervalo, eu coloco o módulo. Tá bom? Vamos lá. Projeta lá o slide. A 4
de π a 2π, do cosseno de θ dθ, a 5 de 1 a 2, v ao cubo mais 3v a sexta sobre v a quarta dv. Aliás, isso aqui é a quinta, né? A sexta de 1 a 2, x quadrado dx. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Quem é a primitiva do cosseno? Seno. Então, isso aqui dá seno de θ de π a 2π. Substitui primeiro 2π. Vai ficar seno de 2π menos, substitui o π. Seno de π. Quanto é seno de 2π? Seno de 2π é 0. E o seno de π? Também é 0. Então a resposta dá 0. Tá bom? Lembre-se, a gente está calculando a integral, a gente está calculando a área. Tá? Não tem problema de dar 0. Muito bem. E essa parte aí, só lembrando que o seno ele tem um gráfico assim, né? Tá? E a gente está calculando de π a 2π. Então aqui é 0, né? Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é o quê? 3π sobre 2, né? E aqui é 2π. Tá? Então, quando você calcula a primitiva do cosseno, é seno, porque a derivada do seno é cosseno, e os limites de integração é π, 2π. Aí você substitui os limites. Seno de 2π menos o seno de π. Seno de 2π é 0. E o seno de π é 0. Tá? Aí, então, o resultado deu 0. E tá estranho, não tá? Tá estranho. Tá estranho. Eu vou pensar depois de ver o que está acontecendo. Diga. Oi? É, verdade. Obrigado. A gente tem que esboçar o gráfico de quem? Do cosseno, e não o gráfico do seno, né? Então, você pega o gráfico do cosseno, que é um gráfico assim. Obrigado. Aí você pega, aqui é o quê? Aqui que é o π, né? E esse aqui é 2π. Agora sim. Muito bem. Então, o que é que você tem? Essa área anula com essa área. Certo? Quando você calcula só integral ele não tem compromisso com o sinal. Tá? Ele sai qualquer sinal. Pode ser sinal positivo, negativo. Então, o que é que você prova com um resultado desse? Que essa área aqui é idêntica a essa área. Tá bom? O resultado que acontece aqui é o mesmo resultado que acontece aqui. Tá bom? Então, o erro aqui foi pensar no gráfico errado, né? A gente está integrando cosseno e não seno. Eu coloquei o gráfico do seno lá. Esse foi o erro. Vamos lá. Esse aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa? Você separa, né? Então vai ficar isso dividido por isso, que dá o quê? 1 sobre v. Mais esse dividido por esse dá o quê? 3v quadrado. Isso dv. Tá?
Apagar aqui. Agora, como a gente já sabe que a integral da soma é a soma das integrais, então a gente calcula direto. Quem é a primitiva de 1 sobre v? O logaritmo de v. Aqui eu não vou colocar o módulo, porque eu sei que o intervalo é positivo. Tá? Então, logaritmo natural de v mais... Quem é a primitiva desse cara? V ao cubo. Tá? Aí eu vou colocar agora aqui os limites de integração. De 1 até 2. Substituindo os limites, vai ficar logaritmo natural de 2 mais 2 ao cubo, que é 8, menos logaritmo natural de 1, menos 1 ao cubo, que é 1. Tá? Então, isso aqui vai dar logaritmo natural de 2. Isso aqui dá 0, né? Então, vai dar mais 7. E acaba. Tudo bem? Então, essa é a nossa resposta, tá? Muito bem. Esse aqui. Eu vou cobrar para ele trazer pela definição. Eu vou fazer uma prova, você calcule pela definição. Aí eu vou identificar a prova dele. Quanto é a primitiva de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso de 1 a 2. Aí você substitui o 2, que vai dar 8 sobre 3. Substitui o 1, que vai dar 1 sobre 3. Isso aqui vai ficar 7 sobre 3. Então essa é a nossa resposta. Beleza? Tá? Muito bem. Esse nosso exercício 6. Projeta lá, por favor. Vamos ver a 7. Qual é a 7? Integral de 0 a 1, 2x exponencial x quadrado dx a 8. A 8 é de menos 1 a 0, da exponencial de menos 2x dx. E a 9, exponencial de 0 a 1, 3 elevado a x e elevado a x dx. Tá? Vamos lá. Esse aqui. Integral de 2x mais exponencial de x quadrado. Como é que a gente faz esse? Oi? Euler elevado a x quadrado. Por quê? Porque se você pega esse cara e deriva, dá exatamente esse. Aplicando a regra da cadeia. Tá bom? Então, a primitiva desse é esse aqui. Aí você coloca os limites de integração. De 0 a 1. Substitui primeiro 1. Vai ficar e elevado a 1 ao quadrado. Menos, substitui o 0. E elevado a 0 ao quadrado. Tá? Vai ficar e elevado a 1, que é o próprio e, menos, vai dar e elevado a 0, que dá 1, né? Então a resposta é e menos 1. Tá bom? Ok? E esse aqui? Qual é a primitiva desse? Menos Euler elevado a menos 2x sobre 2. Porque quando você derivar esse aqui de cima, quando você deriva, a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que tem em cima. Quando deriva aqui em cima, vai dar menos 2. Aí esse menos cancela com esse menos e o 2 cancela com esse 2. Tá bom? Muito bem. E isso de menos 1 a 0. Isso aqui é igual. Substitui primeiro 0. Fica menos e a menos 2 vezes 0 sobre 2. Menos do teorema com menos da função fica mais. E elevado a menos 2 vezes menos 1 sobre 2. Olha, isso aqui vai dar 1, né? Vai ficar menos meio mais... Isso aqui vai ficar 2, né? Vai ficar e ao quadrado sobre 2. Então a resposta é tudo isso sobre 2. Então, e quadrado menos 1 sobre 2. Tá bom? Muito bem.
Qual é a resposta desse aqui? Primitiva de 3 elevado a x vezes 2e elevado a x. É o quê? Bora! Vai, primitiva desse. Bora, ela tá vindo para ir no microfone. Bora! Aproveita! Já andou meio do caminho. É isso mesmo, conversa com ele no microfone. Vocês vão achar a resposta. Vai. Como é que faz? Chegou quem vai responder. Qual é a dica? Qual é a dica? A dica é você juntar tudo, né? Certo? Isso aqui não é exponencial? Quem é a primitiva da exponencial? Ela mesma. Ela mesma. Não. Primitiva da exponencial. Ela mesma. Sobre logaritmo de quem? Da base. Tá? Então isso aqui é 3e elevado a x sobre o logaritmo natural da base. Certo? Tá bom? Isso de 0 a 1. Porque quando você deriva isso, a derivada da exponencial é ela mesma vezes o logaritmo natural da base, certo? Aí o logaritmo natural da base cancela com o logaritmo natural da base. Então isso aqui vai dar 3e logaritmo natural de 3e menos, substituir o zero vai dar 1, né? 1 sobre isso. Então, logaritmo natural de 3e. Tá? Parece que é a resposta. Tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. Projeta lá, por favor. Vamos para 10. 10 é integral de 0 até 1 de 2x 1 mais x quadrado dx. A 11 é integral de 0 a 1, 1 sobre 1 mais x dx. E a 12 integral de 0 a 1 seno de 5x dx. Só questão fácil, né? Vai. Qual é a primitiva disso aqui? Logaritmo natural 1 mais x quadrado. Tá bom? Por quê? Ó? Se você pegar esse cara, quem é a derivada do logaritmo? Só lembrando. Derivada do logaritmo é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui derivada de uma função, tá? Melhor. Uma função que o logaritmo esteja definido. A derivada disso é a derivada da função dividido pela função. Tá bom? É assim que é a derivada do logaritmo de uma função. Tá? Então o que é que você está vendo aqui? Se eu chamo isso aqui de uma função, a derivada disso está bem aqui, ó. Tudo bem? Então é exatamente o logaritmo. Tá? Isso avaliado de 0 a 1. Agora, ó, substitui 1
substitui o zero. Vai ficar logaritmo natural de 1 com mais 1 dá 2. Menos o logaritmo de zero. Aliás, logaritmo aplicado no zero, isso aqui vai dar 1, né? Então, log natural de 1 é quanto? Zero. Então, pronto. Acabou. Então, é só logaritmo natural de 2. Qual é a resposta desse aqui? Logaritmo natural de 1 mais x. Isso de 0 a 1. Substitui 1, vai dar 2. Então vai dar logaritmo natural de 2. Menos vai dar logaritmo natural de 1, que é 0. Que acaba, né? Vamos para esse aqui. Que é a primitiva de seno de 5x. Menos cosseno de 5x sobre 5. Então é menos cosseno de 5x sobre 5. Isso é avaliado de 0 a 1. Substitui primeiro 1, vai dar cosseno de 5 sobre 5. Então, menos cosseno de 5 sobre 5. Menos do teorema, com menos da função, vai dar mais. Substitui o 0. Vai dar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, né? Então, vai dar 1/5. Então, essa resposta é o quê? Vai ficar 1 positivo sobre 5. Tá? Então, essa que é a resposta. 1 menos o cosseno de 5 sobre 5. Tá? Oi? Não, porque aqui não faz sentido pensar na constante, porque você está com um limite de integração. Se fosse indefinida, sim. Tá? Vamos lá, próximo. Estamos na 12. Tá vendo como na prova de vocês pode ter 40 questões? Fácil. A gente já fez 12. Vamos lá, questão 13. De menos 1 a 1, x ao cubo e elevado a x à quarta dx. Questão 14. 1 a 2, 1 mais 3 x quadrado sobre x dx. Vai. Qual é a primitiva dessa aqui? Primitiva dessa. E elevado a x à quarta sobre 4, né? Se você derivar isso, vai dar e elevado a x à quarta vezes a derivada do x à quarta, que é 4x ao cubo. Cancela 4 com 4, vai aparecer x ao cubo vezes isso, que é isso aqui. Isso de menos 1 a 1. Você substitui o 1, vai dar e sobre 4. Menos, substitui o menos 1, também vai dar e sobre 4. E essa resposta vai dar 0. Ah, muito bem, deixa eu só pegar o gráfico dessa função. Fiquei curioso para ver o gráfico dela. Gráfico dessa função. Só confirma para mim, por favor. É x ao cubo vezes e elevado x à quarta, né? Ah, tá explicado, né? Tá explicada, né?
se você pede de menos 1 a 1, realmente de menos 1 a 0, ela é a mesma coisa do que acontece de 0 a menos 1. Essa região aqui vai ficar negativa, essa região aqui fica positiva. Então, elas se anulam, né? Qual é seu nome? Cauã? Cauã está perguntando assim, sempre vai acontecer com funções simétricas? Que tal de provar isso, né? Tu ainda não provou isso, né? Já que surgiu a curiosidade, por que não, né? Vamos fazer o seguinte. Que tipo de função é essa? Essa? Não, mas que tipo de função é? Não, o que a gente chama? Função par, função ímpar, o que ela é? Função ímpar, né? Então, funções ímpares. Função ímpar. Ela é o seguinte, ela é f de x, aliás, f de menos x é igual a menos f de x, não é isso? Certo? Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos integrar de menos a até a com esse a um número positivo. De menos a até a, f de x dx. O que a gente quer provar é que isso dá zero. Então, de hoje em diante, você não faz conta se a função é ímpar. Se a função é ímpar e os limites de integração são simétricos, você olha zero. Não importa a cara da função. Se é ímpar, dá zero. Vamos ver. Oi? Aí é 2 vezes a metade do intervalo para frente. Porque tu pega a metade do intervalo, calcula a área e multiplica por 2. Certo? Vai calcular de 0 a e multiplica por 2. Tá? Então vamos lá. Essa integral de menos a até a da f de x dx, ela é o seguinte. Ela é a integral de menos a 0 f de x dx, concorda? Tá bom? Mais integral de 0 a f de x dx. Certo? Tá bom? Muito bem. O que nós sabemos agora aqui? Que eu posso inverter os limites de integração de 0 a menos a. Então aparece um menos aqui na frente. Concorda? F de x dx mais integral de 0 a f de x dx. Agora eu lembrei porque eu não tinha provado ainda. Tem um detalhe aqui que a gente não vai conseguir fazer ainda. Esse menos entra na integração. Então vou tirar esse menos aqui, fica bem aqui. Só que menos f de x é igual a f de menos x. Tudo bem? Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. De 0 até a menos a f de menos x dx. Mais de 0 a f de x dx. Tá bom? Tudo bem? Agora, a gente para aí. Tá? A gente para aí. Vai ficar com um gostinho de quero saber o que acontece. É porque bem aqui a gente vai fazer uma mudança de variável. Mudança de variável na integral. Tá bom? A mudança de variável na integral é você mudar de fato a variável. Tá? Você chama esse menos x de u. U é igual a menos x. Então o seu du é igual a menos dx, né? Certo? Aí você pensa agora nos limites de integração. Se o x for 0, o que acontece com u? U vai dar 0. E se o x, já que vocês não querem parar, né? Chatos. E se o x for menos a, o que acontece com u? U vai dar a. Certo?
Bonitinho. Então, isso aqui é igual. Integral era 0. Vai continuar 0. Era menos A. Agora é A. Era f de menos x. Agora é f de u. Era dx, agora é menos du. Então apareceu menos aqui fora. Menos du. Mais a integral de 0 a f de x dx. Tá bom? Ok? Vamos pensar agora. Quem é a primitiva da fzinho? É fzão, certo? Então isso aqui vai ficar menos, vou colocar um colchete bem aqui, fzão de u avaliado de 0 a A. Aqui é o quê? Fzão de x avaliado de 0 a A. Substitui o A. Menos fzão de A. Teorema fundamental do cálculo. Menos fzão de 0. Mais fzão de A menos fzão de 0. Aí você continua, né? Faz o jogo de sinal. Menos fzão de A mais fzão de 0, saúde. Mais fzão de A menos fzão de 0. Olha lá! Menos fzão de A com mais fzão de A. Pachaco, 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 pachaco. 0. Bonitinho, né? Bonitinho. Então, de agora em diante, quando você pegar uma função... Rápido, a gente colocou um teorema aqui no quadro, né? A gente não resiste, né? Todas as vezes que você tiver uma função que ela é uma função ímpar, tá? Se os limites de integração são simétricos, a resposta é 0. Está demonstrada. Beleza? Aí a pergunta do nosso colega foi, e se for uma área, qual é a resposta? Bem, se for a área, o que é que você está se deparando? Você está se deparando com uma coisa razoavelmente assim. Né? Então, tu queres saber essa área, certo? Então, o que é que tem que fazer? Esse pedaço não é igual a esse pedaço? É? Então, você só precisa calcular esse pedaço. Então, se eu peço para você calcular de menos A até A de f de x, dx, e eu peço para você calcular área, se você fizer isso, vai dar 0. Mas a área não é 0. Tá? Então, a área é o seguinte, é 2 vezes de 0 até A. F de x dx. Oi? Se for seno, tanto faz, né? Olha. O seno, não é isso aqui? É a coisa dele? Aí, se você pegar aqui, se eu peço para você calcular de menos π sobre 2 a π sobre 2, vai dar 0. Aí, o que é que você faz? Você multiplica por 2 e calcula de 0 até π sobre 2. Vai dar essa coisa positiva. Multiplicado por 2, claro. Tá bom? Ok? Ficou claro? Tá? Então, se você está trabalhando com área, você já sabe que só precisa pegar a parte positiva e multiplicar por 2. Tá? Agora, se é só uma integral, olhou para a função ímpar, opa, é 0. Vai ter na tua prova, viu? Função ímpar. Vai ter. Pelo menos umas 2. Espalhado lá em algum canto. Como vai ter 45 questões? Diga. Claro, você tem que provar que a função é ímpar. Senão não tem graça.
Né? Não tem graça. Você tem que olhar para a função e dizer assim, essa aqui todo mundo sabe que é ímpar. Como eu sei que o professor talvez não saiba, eu vou provar para o senhor. Aí você vai e prova. Ó. Note que a função é ímpar, de fato. Aí você vai e faz a conta. Tá? Aí prova que ela é ímpar. Beleza? Muito bem, muito bem. Falta essa aqui, né? Não fujam. Estão fugindo dessa aqui. Vai. Como é que a gente resolve isso aqui? Divide ela em duas partes. Vai ficar 1 sobre x mais 3x. Certo? Vai ficar a integral de 1 a 2. 1 sobre x mais 3x. dx. Certo? Quem é a primitiva de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Mais primitiva de 3x. 3x quadrado sobre 2. Isso de 1 a 2. Substitui o 2. Vai ficar logaritmo natural de 2. Mais 2 ao quadrado dá 4. Dividido por 2 dá 2. Vezes 3 dá 6, né? Menos. Substitui 1. Vai dar 0. Aqui vai dar 3 meios. Aí tu faz a conta. Pronto. Já fizemos 14 questões. Vamos lá. Projeta lá a última questão desse slide, né? Questão 15, de 0 a π sobre 4. De menos seno de x por cosseno de x dx. Certo? Ok? Quem é a primitiva de menos seno de x dividido por cosseno? Quem é a primitiva? Eu não estou pedindo a derivada da tangente, eu estou pedindo a integral da tangente. Fala mais alto, por favor. Licença. Fala mais alto. Logaritmo natural de cosseno de x. Muito bem. Isso aqui é logaritmo natural de cosseno de x. Tá? Por quê? Quem é a derivada do logaritmo natural? A gente já falou que é a derivada da função dividida pela função. Não é isso? Quem é a derivada do cosseno? Menos seno dividido pela função. Cosseno. Obrigado, obrigado. Né? Então isso aqui é de 0 até π sobre 4. A gente sabe que cosseno é positivo nessa região, né? Então isso aqui vai ficar logaritmo natural do cosseno de π sobre 4 menos o logaritmo natural do cosseno de 0. Cosseno de π sobre 4 é o quê? A raiz de 2 sobre 2, certo? Vai ficar logaritmo natural de raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 0 é 1, e o logaritmo de 1 é 0. Acabou. Bonitinho. Né? Muito bem, resolvemos já 15 questões. Em quanto tempo? Muito bem. Me lembre que eu já demonstrei esse resultado, tá? Esse resultado ali é da aula que vem. Não. É daqui a 2 aulas esse resultado. Já está aprovado, tá bom?
É. Sim. Sim. Mas a integral da tangente é quem? É logaritmo. É logaritmo do cosseno. Ok? De nada. Muito bem. Quantas questões de integrais vocês já resolveram? Já detonaram com o Guidorize? Stuart? Vou fazer uma promessa para vocês. Deixa eu ver. Na prova vai ter só uma questão que eu vou inventar. Então não vai ter a questão em canto nenhum. Tá? Vou inventar a questão e vai ser uma que envolva função definida por integral. Tá bom? Essa eu vou inventar. Então não tem ela em canto nenhum. Talvez tenha semelhante a alguma prova de algum semestre anterior. Eu estou aqui desde 2022. E as outras questões, eu vou tirar tudo do Stuart. Todas. Claro, com pequenas alterações, né? Não vou pegar os mesmos números que estão lá. Até porque a gente tem que fazer 4 tipos de prova, né? Então vamos modificar os números. Então, se você conseguir fazer as questões do Stuart, você consegue fazer a prova. Né? Vai ser tudo do Stuart. Já sabe. Vamos lá. Cálculo de área. Já sabemos isso, não já? A gente já fez aqui, certo? Então, calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas. Isso que eu quero que vocês comecem a enxergar de agora em diante. Porque na sua prova não vai ter desenho. Não esses desenhos. Vai ter outros desenhos da questão que eu vou inventar. E vai ter só escrito essa coisa aí, ó. Calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas x0, x1, y0 e o gráfico da função. Vamos tentar imaginar. Suponha que a gente não sabe ainda o que é. Tá? Então é assim. Olha como está escrito aí. Limitado por x0, x1, y0 e yx². Tá bom? Olha para cá agora. Vamos pensar agora quem seria essa região. Vamos pensar. Coloca aqui o plano cartesiano. Ele diz que a região que eu quero está entre isso aqui tudo. Entre x0 e x1. O que é x0 e x1? x0 não é essa reta aqui? Certo? x1 é essa reta aqui. Tá bom? Então esse é o x0, esse é o x1. Tá? Ele diz também que está limitado entre y0 e esse cara. y0. Não é essa reta bem aqui? Esse aqui é o y0. Então, observa que eu já sei que a área que eu quero ou está aqui nessa parte, ou está aqui nessa parte. Tá? Não pode estar nessas regiões aqui. Beleza? Agora eu vou pegar o x². Aí você coloca o x². Tá bom? Como tem que estar limitado entre essas 4 regiões, a única região que sobra é essa aqui. Tudo bem? Então, a missão da sua prova é você olhar o texto e fazer o desenho da área. Essa é a primeira parte. Fez isso, 0,1 garantido. Garantidássimo. Aí você já ganhou 0,1. Aí tu faz a conta. A conta é fácil, né? Porque é x² de 0 a 1 dx integral de x² é x² sobre 3 de 0 a 1. Isso a gente já sabe, substituir 1 dá 1/3. Acabou. Acabou. Tá? Acabou mesmo. E isso aqui é bonitinho, isso.
Por que isso é bonitinho? Porque dá para tu pensar num negócio bem interessante. Você já experimentou dividir um quadrado em 3 partes iguais? Já pensou em dividir um quadrado em 3 partes iguais? Já pensou pela cabeça de vocês como fazer isso? Como vocês fariam? Assim? Assim? Outra opção. Assim? Mas assim qualquer um faz. Não tem graça. Assim? Assim já é um pouco mais diferente, né? Assim também? Mas não tem graça. Não tem graça. Quer dividir bonito? Usa integral, rapaz. Usa integral. Né? Você faz o seguinte. Chega lá com o pizzaiolo, diz assim, eu quero uma pizza quadrada. Né? O cara faz uma pizza quadrada. Aí você diz, deixa que eu estou com 2 pessoas aqui, eu vou dividir a pizza em 3 partes iguais. Né? Se diz assim, ó, eu quero usar primeiro a função x². Depois, usarei a função raiz de x. Raiz de x. Quando eu pegar a função x², a função raiz de x, aí eu vou dividir em 3 partes iguais. Vamos ver? Todo mundo concorda que a raiz de x passa aqui no 1, não passa? Certo? x² também. A gente já sabe que a integral do x² de 0 a 1 dá 1/3. Vamos ver o que acontece com a raiz de x. Integral de 0 a 1 da raiz de x dx. Você concorda comigo que isso aqui é integral de 0 a 1 de x a meio dx? Certo? E isso aqui é x elevado a 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. De 0 a 1. Certo? Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda, vai dar 2/3 de x elevado a 3 meios de 0 a 1. Certo? Substitui o 1, vai dar 2/3. Substitui o 0, vai dar 0. Então isso aqui deu 2/3. Então quer dizer que o que está abaixo do gráfico raiz de x é 2/3. O que está abaixo do x² é 1/3. Então significa que aqui também é 1/3. Então esse cara é 1/3. Esse cara é 1/3 e esse cara é 1/3. Entendeu? Coisa linda, né? Coisa linda. Então você já sabe de agora em diante, dividir um quadrado em 3 partes iguais, divide-se de forma elegante, usando x² e raiz de x. É? Beleza? Segue a dica, né? Para mais... Gastaram, né? Gastaram. Vocês vão fazer isso no Natal. Né? Vamos fazer isso no Natal. Vamos lá. Definir agora a área entre curvas. Nossa próxima parte do curso. Tá todo mundo feliz, né? Sexta-feira é feriado. Todo mundo fechou a prova. Com exceção de 75 pessoas. Área entre curvas. Vamos lá. Projeta aqui o quadro, por favor. Suponha que você tenha aqui uma certa função, tá? Tem aqui uma outra função. E a gente queira saber essa área de A até B. Tá bom? A gente queira saber essa área. O que você acha que a gente tem que fazer?
Se você tem aqui uma função f, você tem aqui por cima aqui uma função g, o que você acha que a gente tem que saber para determinar essas duas áreas? Primeira coisa, acha a interseção, esse ponto e esse ponto. Aliás, aqui não tem ponto, né? Então marque esse cara aqui que eu vou chamar de C, tá bom? Olha, se você pensar de A até C, vamos pensar o seguinte. Vamos olhar para a função f. Se você fizer integral de A até C da função f de x dx, você concorda que você vai ter essa área toda abaixo do gráfico? Sim ou não? E se você pegar agora menos a integral de A até C dessa função, que é a função g, você vai ter essa área aqui de baixo, certo? Então, se você fizer essa menos essa, você acha essa área aqui. Concorda? Tá bom? Então, pronto. Acabamos de definir o que é a área entre curvas. Tá? E essa outra parte, o que você tem que fazer? Tem que calcular primeiro quem está por cima, que é a função g, e depois subtrair com quem está por baixo. Tá? Agora, vamos pensar... Se nós tivéssemos o seguinte... Nós tivéssemos aqui uma certa função f, e aqui embaixo uma função g. E eu quero saber essa área aqui, ó. Olha, nessa aqui já ficou claro que basta fazer então integral de A até C da f de x menos a g de x. Vou colocar aqui um colchete dx. Tá bom? Isso é a integral da diferença das funções. Tá? Mas a pergunta é, mas e se o gráfico da função estiver por baixo do eixo? O que é que a gente faz? Vamos pensar. Olha, suponha que esse seja o A e esse seja o B. Tá bom? Essa aqui função f, essa aqui função g. Então vamos fazer integral de A até B da função f de x dx. Quando eu fizer essa conta, você concorda que vai dar essa área abaixo do gráfico até o eixo x? Sim ou não? Vai dar isso, certo? Mas eu tenho que juntar. Tenho que juntar com o quê? Com essa área abaixo do eixo x. Certo? Olha, mas essa área abaixo do eixo x, vê se você concorda comigo. É a área integral de A até B, de quem? Da g de x dx. Quando eu fizer isso, não vai dar um valor negativo? Mas valor negativo não simboliza a área, certo? Então, para resolver isso, eu coloco um menos. Certo? Então, para eu ter essa área toda, basta pegar esse cara e subtrair desse. Deu para entender? Tá? Então, menos a integral de A até B, g de x dx. Como a soma das integrais, diferença das integrais, é também a integral da soma ou da diferença, então isso aqui basta fazer f de x menos g de x dx. Deu para entender? Então, não importa se a função está acima do eixo ou se ela está abaixo do eixo. Funciona você fazer a diferença das funções. Tá? Então, assim que você calcula a área entre os gráficos de funções. Muito bem. Então, vamos calcular a área entre a função identidade e a função seno. Olha, a gente tem aqui a função identidade. Aliás, tem aqui a função seno e tem aqui a função identidade.
E eu quero de π sobre 2 até π. Então, de π sobre 2 até π. Tá? Essa área toda aqui que vai surgir aqui. Tá bom? Então, como é que tem que ser feito? De π sobre 2, integral de π sobre 2 até π. Aí, qual é a função que está por cima, né? A função identidade? Então, tem que ficar x menos a função que está por baixo, que é a função seno. Seno de x dx. Quem é a primitiva de x? X quadrado sobre 2. Quem é a primitiva de menos seno? Cosseno. Então vai ficar mais cosseno. Isso de π sobre 2 até π. Aí você substitui primeiro o π. Vai ficar π quadrado sobre 2. Substitui o π aqui, vai dar... Cosseno de π é menos 1, né? Então vai dar menos 1. Menos do teorema, substitui o π sobre 2. Aqui vai ficar π quadrado sobre 4. Como está dividido por 2, vai ficar dividido por 8. Certo? Vai ficar π quadrado sobre 8. Agora menos aqui. Substitui o π sobre 2, vai dar 0, né? Então, tira. Então essa é a resposta. Tá? Ficou claro? Tá bom? Muito bem. Então essa é a área entre o gráfico da identidade e o gráfico do seno. Essa a gente já sabe que dá 0. Por que dá 0? Que é uma função ímpar. A gente não faz conta. Aí tem o gráfico entre duas funções quadráticas, não vou fazer. Também não estou afim. Vamos lá. Vamos fazer isso aí. Ainda tenho 35 minutos, é isso? Só me confirma, por favor. Só me confirma se é 35 minutos que eu tenho. Por favor. Vamos lá. Primeira, eu tenho o conjunto A, que ele é limitado pelas retas x igual a 1, x igual a 4, y igual a 0, e o gráfico da função que é raiz de x. Tá? Vamos lá. Você coloca logo o gráfico da função raiz de x. Olha, está dizendo que é limitado entre 1 e 4. Pego 1. Suponha que esse aqui seja 1. E o 4 está por aqui assim. No 4 vai dar 2, né? Bem, está limitado entre essa reta 1 e essa reta 4. Está limitado com y0, que é isso aqui, e o gráfico da função. Então, y0 até o gráfico da função. Então, o que é que ele quer? Então, ele quer exatamente isso aqui, certo? Concorda? Exatamente isso aqui que ele está pedindo. Tá? E isso aqui é o quê? Integral de 1 até 4 da raiz de x dx. Tá bom? Exatamente isso que ele quer. Aí essa integral vai dar o quê? Vai dar x elevado a 3 meios, né? A gente fez agora, né? 3 meios e 2 terços. De 1 a 4. Então, aí você substitui o 4, depois substitui 1, subtrai, e foi. Né? Preguiça bate. Vamos para a próxima. O conjunto A é o conjunto de todos os pontos que está limitado entre a parábola e o zero. Tá? Ok, obrigado. X quadrado menos 1.
Olha, o x² menos 1, como é que é essa parábola? Com cavidade para cima e passa pelo menos 1. Quem são as raízes? 1 e menos 1. Então é uma coisa assim, né? Tá bom? E aqui é uma raiz menos 1. E aqui é a raiz 1. Nota que ele não disse de onde até onde vai o x. Tá? E você tem que sacar o que é que ele está dizendo. Como é entre o 0 e isso, então é entre essa reta e esse gráfico. A única região limitada por a reta e o gráfico é isso aqui, ó. Certo? Tá? Então é só calcular agora. Como é essa integral? De menos 1 a 1 de x² menos 1 dx. Certo? Quanto é a integral de x²? x², x ao cubo sobre 3. Menos a integral do x, do 1 a x. Isso de menos 1 a 1. Certo? Substitui 1. Que tipo de função é essa? Que tipo de função? Uma função par. Se nós temos um resultado para a função ímpar, será que a gente não tem para a função par? Para a função ímpar, qual é o resultado? Que se os limites de integração forem simétricos, a integral vai dar 0. E para a função par? Vamos pensar. O que acontece? Não dá 0, não. Vezes 2 o quê? Você pode calcular. O 0 vai ser o ponto médio, certo? Então o 0 até o limite superior, calcula essa integral e depois tu faz o quê? Multiplica por 2 e acaba o resultado. Beleza? A demonstração é exatamente a mesma, tá? Então, eu não preciso pegar o menos 1 aqui, vai me dar um trabalhinho, né? Vou fazer só de 0 até 1 e vou multiplicar por 2, né? Tá? De 0 a 1, suficiente, tá? Substitui 1, vai dar 1/3 menos 1. Então vai dar 2 vezes 1/3 menos 1. Vai dar 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 3, vai dar menos 2, né? Menos 2 sobre 3. Então esse resultado está dando menos 4/3. Ó, deu negativo, por quê? Porque está abaixo do eixo, né? Está abaixo do eixo, vai dar negativo. Beleza? Então é menos 4/3, tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá fazer esse outro problema. Eu quero isso que está entre x² mais 1 e x mais 1. Olha, não te dei o x, né? Não te dei as limitações de x. Então vamos esboçar o gráfico primeiro. Olha, x² mais 1 é uma parábola que faz isso aqui assim, né? Certo? Passa aqui pelo 1. E x mais 1, se o x for 0, passa no 1 também, né? Então uma coisa assim, né? Certo? Então, olha, eu quero que o y esteja acima da parábola e abaixo da reta. Você poderia pensar nessa região aqui, né? Porque está entre a parábola e a reta. Mas não satisfaz isso. Porque aqui ele precisa estar acima da parábola. A única região que está acima da parábola e abaixo da reta é aqui. Tá? Então é essa região aqui. Certo? Quem é esse cara? Quanto vale?
Quanto vale o x desse cara? O x vale 1. Nota que se o x for 1, vai dar 2. Se o x for 1, também vai dar 2. Tá bom? Então esse cara aqui é 1. Certo? Então, como é que a gente calcula essa área? Integral de 0 a 1 de quem? X quadrado mais 1 menos x menos 1 dx. Cancela esse 1. Vai ficar a área, a integral de 0 a 1, x quadrado menos x dx. Quanto é a integral de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Integral de x. X quadrado sobre 2. Isso de 0 a 1. Substituindo 1, vai dar 1/3 menos, aqui vai dar meio, né? 1/3 menos meio. E o outro dá 0. Vai ficar 1/3 menos meio, 6 dividido por 3 dá 2, né? Certo? E 6 dividido por 2 dá 3, vai dar menos 3 bem aqui, né? Menos 1/6. Tá certo? Te errou alguma coisinha? Diga. A gente errou alguma continha. A gente errou aqui, ó. A gente deveria ter colocado primeiro a reta aqui, depois a parábola. Tá? Não vou refazer. Vamos lá. Próxima. Eu quero agora determinar quem é essa área aí, tá? Entre raiz de x e 3. Aí, olha só a região. Olha como é que está escrito. Está escrito de uma forma bonitinha, né? O x maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. E o y é maior ou igual que raiz de x, menor ou igual que 3. Tá? Então, vamos colocar aqui. Colocar aqui a raiz de x. Vamos colocar aqui o 3, tá? Vou colocar de 0 a 1, né? No 1. Então, o 3 está lá em cima, né? Deixa eu colocar o gráfico aqui para baixo. Então, o 3 está bem por aqui assim. Aqui o 3. Queremos de 0 a 1. Então, de 0 até 1. Então, a área que nós queremos, olha, é uma área dessa. Tá? É essa área que a gente quer. Tá bom? A gente quer calcular essa área. É bom vocês irem se adaptando com regiões desse tipo, porque daqui a 2 semanas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa região e vamos rotacionar ela em torno do eixo Y. Tá bom? E vai surgir um objeto aí. Um objeto que até aqui é um cilindro e daqui para baixo se assemelha a um cone, mas que não é um cone, ele vai fechando. Tá? A gente vai querer também rotacionar isso em torno do eixo X. Tá? E isso aqui vai se assemelhar a uma região cilíndrica com um furo, tá? Que não atravessa. Como se tivesse sido retirado uma região que é semelhante a uma cuia. Tá? Semelhante, mas que não é uma cuia. Tá? Vocês vão se acostumando com esses desenhos.
Então, vamos lá. Então, como é que calcula essa área? Diz para mim. Como que se faria? Vai, integral de 0 a? De 0 a quanto? 0 a 1. Do quê? 3 menos raiz de x. A função 3 está por cima, né? Dx, certo? Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual 3x menos a primitiva disso, a gente já viu, que é 3 sobre 2 terços. Isso avaliado de 0 a 1. Substitui primeiro 1, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 2 terços, né? Substituindo 0 vai dar 0. 3 vezes 3 dá 9, menos 2 dá 7. Vai ficar 7 sobre 3. Então, essa que é a região. Tá? 7 sobre 3. Vamos lá. Terminou o conteúdo da nossa aula. A gente inicia a aula que vem. Vamos lá. Próxima aula é o seguinte. Na próxima aula nós vamos fazer isso aqui. Vou colocar aqui de 0 até x, f de s, ds. Tá? Isso que nós queremos fazer na próxima aula. Tá bom? Projeta aqui o quadro, por favor. A gente quer fazer isso aqui na próxima aula. Tá? Uma função que está definida por uma integral. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você me diga onde que essa função é crescente, onde que ela é decrescente, onde que ela dá 0. Tá aí. Esse gráfico aqui é da função fzinho. Tá bom? Esse é o gráfico da função fzinho. Eu peço para você calcular assim. Lembra quando a gente estudava a função afim? Que a gente estudava assim, f de x igual a 2x mais 4. A gente pedia para você, calcula f de 0. Aí você falava, f, no lugar do x você coloca 0. F de 0 é 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 é 0. Com mais 4 é 4. Não é? Assim que você calculava, né? Então agora é a mesma coisa aqui. Exatamente a mesma coisa. Tá? Eu peço para você calcular para mim quanto é fzão de 0. Dá quanto? Dá 0. Por que dá 0? Porque no lugar do x você está colocando 0. Onde é que está o x? Está no limite de integração. Então você está dizendo que o limite de integração aqui é igual a aqui. Então isso aqui está dando 0. Que coisa linda, né? Então, fzão de 0 é 0. Então, vamos supor que esse aqui é 1. Isso aqui também é 1. Né? Esse cara aqui é o 2. O 2 não fica legal, né? Vamos supor... Vou deixar aqui 1, 2 e a gente vai supor que essas coisas aqui são simétricas, tá? Esse tamanho, esse mesmo tamanho aqui. Aí eu vou pedir para você calcular para mim agora fzão de 1. Como você calcularia fzão de 1? Como seria o passo a passo para fazer a conta? O que você faria? No lugar do x você coloca 1. Então você vai colocar 1 bem aqui, certo? E você vai integrar essa função. Só que você não sabe a cara da função, então você vai ter que apelar para coisa geométrica aqui, certo? Então vamos pensar.
Se o cara que eu estivesse pegando fosse esse, então o f desse cara seria essa região. Concorda? Se eu pego o próximo, seria essa região maior aqui. Se eu pego o próximo, seria essa região maior ainda. Então eu te pergunto, em termos de crescimento e decrescimento, de 0 até 1, o que essa função f é? Ela é crescente. Por quê? Quanto mais perto de 1 eu estou chegando, maior a área que eu estou pegando. Deu para entender? Só que a função f, aqui ela é constante e aqui ela é decrescente. Mas a função f que está associada a f, por essa integral, ela é uma função crescente. Deu para entender? Tá? No momento que eu passar desse ponto, quando eu passo desse ponto, qualquer pedaço que eu calculo aqui dá essa regiãozinha, não dá? Essa região não é negativa? Sim ou não? Essa região negativa, quando eu juntar com esse, não vai eliminar esse pedaço bem aqui assim? Sim ou não? Então, passando desse ponto, o que acontece com a função f? Ela começa a decrescer. Então ela começa a decrescer, 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 até chegar em um ponto em que ela vai dar 0. No momento que ela der 0, esse ponto é a raiz de quem? Da f. Então a gente vai achar a raiz dela. Pensa comigo um pouquinho mais, tá? Antes da raiz, a função não era crescente? Depois ela ficou decrescente. Então quer dizer que eu achei um ponto de máximo. Que coisa bonita, né? Achei um ponto de máximo. Olha, já tenho crescimento e decrescimento, já tenho ponto de máximo, já tenho raiz da função. Tá? Então, quando ele for indo aqui, uma hora, suponha que seja nessa região aqui, deu 0. Então, esse ponto seria a raiz. Daqui para lá, essa região, o sinal não é sempre negativo? Sim ou não? Então, para cá, a função seria negativa. Então, estudando o sinal dessa função, até aqui, sinal positivo. Certo? Até nesse cara, o sinal seria positivo. Só que quando chegar nesse cara, vai dar 0. Então, bem aqui, ainda é positivo. Aqui é a raiz. Tudo bem? Quando passar da raiz, o sinal vai ser negativo. Certo? Quando eu começar a vir para essa região aqui, essa região não dá um resultado positivo? Esse positivo não vai eliminar com uma região daqui? Sim ou não? Vai eliminando, 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 até que uma hora eu consigo um pedaço aqui que é idêntico a esse pedaço. Quando isso acontecer, eu vou... Quanto é que vai dar esse f? Vai dar 0. Então quer dizer que existe aqui pelo meio do caminho um lugar em que volta a dar 0. E esse cara eu vou chamar de raiz da função. Tudo bem? Então, raiz da função, então olha lá. Ela é crescente, depois ela está decrescendo, 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 decrescendo. Quando chega aqui, ela começa a crescer novamente. Se estava decrescendo e começa a crescer, esse cara é ponto de quê? Mínimo. Então eu tenho aqui um ponto de mínimo. Eu tenho aqui um ponto de máximo. Beleza? E aqui eu tenho uma raiz. Certo? Então deu 0. Depois daqui, ela vai ser sempre positiva e vai começar a crescer. Ficou claro? Tá bom? Então é esse tipo de função que eu quero que você compreenda muito bem. Tá? Tem uma função na engenharia que eu acho que é esse cara aqui. Fresnel. Já ouviram falar? Já?
Não? Eu acho que engenharia elétrica. Ou da computação, não sei. Eu vi isso aqui no livro do Stuart. Eu fiquei, olha que bonito. Eu vou pegar ela. Vamos usar essa função aqui. A gente vai usar ela na aula e na prova. Tá bom? Vai ter ela de algum jeito. A gente vai trabalhar com essa função. Tá bom? Então, preparem-se. A gente vai trabalhar com essa função. A gente ainda tem 9 minutos. Dá tempo de dar mais uma palhinha da aula que vem. Coisas também que você vai precisar para as próximas aulas é o seguinte. A gente pode querer integrar funções assim. Certo? A gente já integrou funções um pouco parecidas, não já? Mas não sei se vocês já perceberam. Sempre o cara que está multiplicando, dos que nós fizemos até agora, sempre o cara que estava multiplicando, ele tinha um grau menor que o grau do expoente. Sempre. Era um x quadrado com um x ao cubo, era um x com um x quadrado, sempre era assim. Né? Muito bem adaptado. Agora a gente tem graus iguais. Se isso acontecer igual, ou se esse cara que tiver grau maior que esse, aí não dá para fazer direto. Vou ter que pensar mais. Tá? É aí que usa o que nós chamamos de integração por partes. Tá bom? Processo de integração por partes. E o processo de integração por parte, ele é inspirado em algo da derivada. Tá? A inspiração sai dessa fórmula aqui. Se você tem f de x vezes g de x e você quer derivar isso, como é que você faz o processo de derivação de um produto? Você deriva o primeiro, multiplica pela segunda, mais, mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Certo? É assim que você faz a derivação de um produto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara e vamos passar para cá. Então vai ficar assim, ó. fx vezes g de x. Eu quero derivar isso menos esse cara. Igual a f' de x, g de x. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Se essas duas coisas são iguais, então são duas funções que são iguais. Duas funções que são iguais têm as mesmas primitivas. Tá? A menos de uma constante. Então você integra de um lado e integra do outro. Então vai ser integral disso aqui. F de x, g de x, derivada. Vou colocar um colchete maior aqui fora. Menos fx, g' de x, colchete, d de x. É igual a integral da f' de x, g de x, d de x. Tá bom? Então a integral disso é igual à integral daquilo. Nós já sabemos que a integral da diferença é a diferença das integrais. Então vai ser a integral dessa primeira menos a integral dessa segunda. Tá? Vamos continuar. Então olha como vai ficar. Eu vou pegar primeiro o lado direito, que está derivada da f, g de x dx, igual, agora a integral da derivada do produto, menos a integral da f, produto com g'. Tá bom? Olha, processo de integração com derivação, eles são processos o quê? Inversos, né? Então a integral da derivada dá o quê? Dá a função. Uma coisa anula a outra.
Então, isso aqui dá f de x, g de x, menos a integral da f g' de x dx. Então, quer dizer que a integral da f' de x, g de x dx, a integral de um produto onde envolva uma derivada com uma função é o produto da primitiva com a função menos a integral da primitiva com a derivada da função. Essa é a fórmula da integração por partes. Por partes. Tá bom? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos o seguinte, que se você tem uma f' e uma g de x, o que você tem que fazer? Você calcula a integral disso. E você calcula a derivada disso. Então, se você tiver o produto desse com esse, então a resposta vai ser o produto da f com a g, integral da f com a g'. É isso que tem que fazer, tá? Então vamos fazer um exemplo? Quanto tempo eu tenho ainda? Ver se dá para fazer o exemplo. Tem 2 minutos? 2? Tá. Vamos pegar essa função x e de x dx. Olha, a g eu vou escolher como sendo, já que eu vou usar a derivada dela, então a g vai ser x. E a f' vai ser exponencial. Quem é a derivada da g? Derivada de x é 1. E a integral da exponencial é a própria exponencial. Aqui eu esqueço constantes, tá? Então, essa integral aqui é o quê? É o produto da f com a g. Produto da f com a g, que é x e de x, menos a f com a g'. Então, f com a g', integral de 1 vezes a exponencial. Tá bom? Então, isso aqui vai dar x e de x menos... Quem é a integral disso aqui? Não é a própria exponencial? Tudo bem? Mais a constante. Tá? Então, vamos pegar esse cara, vamos derivar isso e vamos ver se dá isso aqui. Se acontecer isso, então a nossa conta está certa. Tá? Pega esse cara e deriva. Derivada do produto? Derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda normal. Mais a primeira, derivada da segunda. Menos derivada da exponencial, é ela mesma. Positiva, negativa, cancela. Bingo. Beleza? Tá? Então, se tu queres integrar um produto de funções, uma boa dica é utilizar o método da integração por partes. Tudo bem? Tá? Então você já tem ferramentas boas para trabalhar com integrais. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até quarta.